Galera, Resident Evil 4 Remake sem dúvida tá no top 3 melhores games do ano até agora. Se você já jogou ou tá por dentro do jogo, tenho certeza que ainda não viu esses detalhes que, digamos, são meio perturbadores lá quando você tá jogando. Confere comigo agora nesse vídeo. Fala VS, meu nome é Lucas, seja muito bem-vindo aqui no canal VS Games. Como a gente sabe, o Resident Evil 4 saiu esse ano, é um remake que muitos esperavam. E a galera já tinha ficado animada com a volta de um dos melhores jogos da franquia do Resident Evil. E muita gente ficou no hype porque ele é um sucesso, assim como foi o jogo clássico. Isso deve estar dando um trabalhão pra galera da Capcom fazer um remake fiel e que manteria a tradição dos personagens, né? Como a gente acabou vendo nesse resultado final, que foi uma maravilha pra gente. E com a modernização do jogo, alguns detalhes da trama ficaram meio que perturbadores, por assim dizer, né? Mas se você não for perturbado ou acabar sendo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação, que vai ajudar demais o canal nesse crescimento aqui no YouTube, porque como o canal é pequeno, ainda precisa de muita ajuda, então sempre que você se inscrever, ajuda demais a gente e também motiva cada vez mais trazer um conteúdo melhor pra vocês, e também porque eu gosto, né, eu tô aqui com esse canal porque a gente gosta do mundo dos jogos, então vamos crescer junto aqui, muito obrigado. Primeira coisa que não deixou a galera muito perturbada, assim, de terror, mas foi uma coisa que deixou, até muitos estavam ansiosos por isso, foi a aparição do Wesker. A galera, pelo jeito, estava muito ansiosa, até eu mesmo, para poder ver o Wesker no jogo. A aparição dele provavelmente acaba confirmando pra gente que vai ter um remake do Resident Evil 5. E nesse final do jogo, né, nessa cena que ele aparece, o interesse dele pelas Las Plagas é bem que perturbador, porque quem jogou Resident Evil 5 se lembra de como a gente tem que lutar contra Las Plagas ali durante o jogo. E o Wesker queria usar as plagas, né, para acabar com a maior parte da humanidade no planeta. Então você imagina, no Resident Evil 4 Remake, né, e no clássico, o Wesker, a plaga, né, sendo usada pelo aquele culto lá, causou tanto dano num lugarzinho bem escondido lá na Espanha. Você imagina o Wesker usando a plaga no mundo inteiro. Com a inteligência dele, os contatos dele e tudo, vai imaginar, né? Imagina o terror e o pânico que não ia causar com o Wesker usando esse vírus desse jeito. Uma coisa que acaba também deixando um pouco assim de perturbação, mas no modo de pensar sobre essa personagem, que é o que a Ada tá fazendo ali no jogo. Na cena pós-crédito do Wesker, né, a gente descobre o porquê que a Ada tá na Espanha. E ela não queria só ajudar o Leon ali, no desenvolver ali, a salvar a Ashley, mas o Wesker acabou contratando ela para ela pegar uma parte da plaga para ele poder usar, como eu disse agora há pouco, para poder acabar com a humanidade. Ela pode ter até mudado de ideia no final ali do Resident Evil 4, né? Mas o jogo acaba não mostrando até onde realmente ela poderia ter ido e o que ela poderia ter feito ali com essa plaga. Ela não trabalhava pro Wesker e conhecia o Luiz, que trabalhava pra Umbrella, à toa, né? Ela tinha alguns motivos, alguns contatos dela ali. Ela ia entregar uma coisa tão perigosa por causa de dinheiro, então assim, realmente ali deu a entender que ela realmente mudou de ideia e tal, mas será? Muita gente acaba esquecendo ali que a Ada ela não é uma heroína no Resident Evil. E o Resident Evil 4 queria deixar isso bem claro pra gente. Só porque tem coisas que ela não fez ali, né, como não entregar a plaga, não quer dizer que realmente ela é uma boa pessoa. Então você fica com aquela dúvida ali sobre ela, que acaba sendo meio perturbado. E uma coisa também que deixa a gente meio na dúvida ali é quando o Leon e a Ashley são infectados, porque a Ashley é infectada no jogo, né? E o Leon também, mesmo sendo a força, ele acaba sendo. O que deixa a gente meio ali com aquela sensação de, puxa, e agora, né? O que será que vai acontecer? E também, além de ver o parasita ali, que é meio perturbador, né? Aquele bicho meio estranho, né? A gente vê que ele acaba também transformando as pessoas infectadas. O que meio que dá um senso de urgência quando a gente tá infectado com o Leon ali e quando a gente vê aquilo no jogo. A gente quer ver o que realmente vai acontecer, se a gente realmente quer se livrar daquela parasita ali, porque a gente vê que o Leon, realmente o jogo mostra pra gente que o Leon tem a gente tem que se livrar daquele logo, senão vai dar ruim pro Leon. A gente sabe que mesmo com o Leon infectado, ele vai se curar, né? Não tem como. O Leon é o protagonista, uma hora vai se curar. Mas isso não deixa a gente dar aquela sensação, como eu falei, de a gente querer tirar aquilo logo dele. A gente acha que o Leon pode se transformar a qualquer momento, então acaba que dá uma perturbação, um terrorzinho na gente, tipo, tem que se livrar disso logo, porque no decorrer do jogo ali, como a gente já viu outras pessoas se transformando com aquilo, você imagina. A gente sabe, né, como eu falei, o Leon é o protagonista, não vai acontecer com ele, nem com a Ashley no caso, né, ainda mais porque já jogou o jogo antigo, né, já sabe. Mas, às vezes pra quem tá jogando ali, você quer tirar aquilo logo dele ali, porque realmente dá esse senso na gente, pô.
É uma coisa bem até o nervoso. E também ainda tem o porém de que a Ashley acaba, quando ela tá infectada, né, ela quase mata o Leon sem querer, né? Sem ela querer, né? Porque ela tá sendo controlada. Então isso mostra que pra gente também que se eles não forem curados logo dessa praga, vai dar ruim. Então é mais um argumento pra gente também se livrar disso, que acaba que dá esse terrorzinho na gente. E uma coisa que também acaba que é meio um pouquinho perturbador é o trauma do Leon, né? No início ele acaba se apresentando e contando pra gente o que rolou com ele desde o final do Resident Evil 2. E no Resident Evil 2 o Leon era um policial novato, indo pra aquela Raccoon City, né? Que acabou sendo pegada no surto da Umbrella ali e o Leon tava lá. E ele acaba mal sobrevivendo e saindo daquilo ali com um grande trauma. O trauma dele acabou que foi um pouquinho abafado depois que ele foi forçado a entrar em uma agência do governo dos Estados Unidos, né? Pelo presidente. Então isso acabou colocando ele em missões terríveis, né? E que ele acabou quase morrendo nessas missões que ele acabou fazendo pelo governo. Então isso também, lá no fundo dele, acabou aumentando mais ainda o trauma dele, já que ele já tinha acontecido no Resident Evil 2, né? Com o acontecimento lá espalhando o vírus, né? Pela Umbrella. E depois dessas missões ele acabou ficando um pouquinho mais perturbado também. E mesmo o Leon sendo um grande personagem, o Resident Evil 4 mostrou pra gente que essa luta é uma luta difícil dele, né? O que dá um pouco de sensação de pena e de medo por ele, porque ele mesmo passando por isso tudo, ele tá tendo uma luta interna ali dele, tentando se provar, né? Tentando acabar com esse trauma dentro dele. E também a gente tem a ligação do Leon e do Krauser, que o Krauser era um agente militar bem treinado, ele tinha seus motivos ali para ter entrado no governo dos Estados Unidos, ali no exército. E ele acabou se voltando contra essa razão, depois de tudo que acontece com ele, pela Operação Javier e tal, até chegar no Resident Evil 4. E o que por si só já é bem triste a gente ver isso nele, né, nesse personagem do Krauser, porque ele tem uma ligação muito forte com o Leon, o que deixa ainda as ações dele no decorrer do Resident Evil 4 ainda mais confusas. E ao longo do jogo ali, o Krauser ele tenta parar o Leon, tentando matar ele, e isso força o Leon a enfrentar o seu mentor, né, que foi o mestre dele no exército. Ele não estava só ali matando monstros aleatórios, mas sim pessoas com ligações fortes. Então o Krauser tentando matar o Leon ali é um pouco perturbador, porque o Leon também tentando ser forçado a parar ele, acaba que fica uma contradição ali de mestre e aprendiz. Então isso deve ter sido muito perturbador ali pro Krauser na hora desses acontecimentos ali na vida dele. Uma coisa um pouquinho perturbadora ali é o que a Ashley é no jogo do Resident Evil 4. Ela acaba sendo uma ferramenta. Ela é bastante importante no decorrer do jogo, tanto que o Leon foi lá pra salvar ela do Sadler. Mas o propósito dela ali no jogo se você for ver no fundo, é bem ruim. O Sadler estava planejando usar a Ashley como um instrumento para poder espalhar as plagas pelo mundo, depois de infectar ela. Ele provavelmente ia permitir para Ashley voltar para os Estados Unidos, porque com isso ela ia espalhar a plaga por todo mundo, né? Porque ela ia sair dali com esse vírus. Então isso para Ashley ia ser bastante traumatizante. E ele não só usando ela como ferramenta, também para espalhar as plagas, e acaba deixando ela com um trauma muito grande, porque você imagina ela ser o catalisador ali de estar espalhando o vírus pelo mundo inteiro sem ter o que fazer, né? Então isso ia deixar ela bem perturbada, bem traumatizada ali durante o resto da vida dela, se isso realmente acontecesse. Uma coisa que tem bastante no Resident Evil 4 principalmente isso é bem perturbador mesmo, que são os sacrifícios e rituais que acontecem no jogo, né? Como esperado, né, a gente vê nesses cultos malignos, principalmente no Resident Evil 4, acaba tendo sacrifícios e mortes com rituais, né? E o jogo já tem um cara logo no início sendo queimado, né? O ajudante da polícia ali. E também uma mulher no altar que acaba tendo a cabeça cortada durante um sacrifício. Então isso em si não precisa nem falar, já é bem perturbador. Mesmo sendo esperado por cultos malucos, né? Principalmente em um jogo de terror como é o Resident Evil, essas mortes são mostradas de forma muito normal ali no jogo. O que acaba tornando isso uma das coisas mais perturbadoras durante o jogo inteiro. Você imagina estar ali acontecendo essas coisas como se fosse uma coisa normal, como se fosse na padaria, né? Isso são algumas das coisas, né, que a gente vê pelo jogo que são meio perturbadoras, né? Como se pode assim dizer. São traumas que os personagens passam ali e que a gente vê que no fim isso acaba prejudicando eles até no decorrer da história. Por causa disso eles tomam ações ali durante a história que por causa desses eventos perturbadores e de terror que acaba acontecendo com eles. O que você achou? Tem outra coisa ali que você pode me falar, que eu não peguei aqui, que te incomodou na hora que você estava jogando o jogo, quando você estava vendo alguma gameplay do jogo, você achou, poxa, aquilo ali foi meio cabreiro, foi meio cabuloso. Deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia e conversar um pouquinho mais sobre isso nos jogos na franquia de Resident Evil. Se chegou até aqui também é porque você gostou do vídeo, não é mesmo? Se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, ajuda o canal que tá no início, isso motiva a gente a trazer mais e mais conteúdos e pra gente poder no futuro jogar juntos aqui também. Muito obrigado por esse vídeo e até o próximo.